Boa noite, gente. Vocês estão chegando. Vamos. Boa noite, meu irmão, de Tassi, Como vai? Tudo conterrâneo, bem? esse, É, conterrâneo. E que exato. é esse bom da gema? Que Jesus esteja contigo mais uma vez para a apresentação desse trabalho, que Que assim possamos seja, irmão. mais uma vez um trabalho em nome de Jesus e que com certeza vai Que, ser agradável a todos. Vamos que assim iniciar, seja. então. Nós vamos hoje, dia 1º de novembro de 2021, ter uma live semanal da SEG, Confraternização Espírita Jiqueense, hoje com a presença do nosso querido irmão, como eu já falei, conterrâneo, Paulo de Tarso, trabalhador do Centro Espírita Maria Imaculada, trabalhador voluntário, coordenador do Departamento da Educação Mediúnica. Quero aproveitar, Paulo, para fazer um convite. Todas as semanas nós fazemos isso. Estamos apresentando um e convidando já para o trabalho da próxima semana. Eu convido a todos para estarem conosco na próxima terça-feira, dia 9 de novembro, às 20 horas, pelo canal do YouTube da SEG, onde estaremos recebendo nossa irmã Aida Oliveira, que falará sobre Na Hora do Sono podemos nos reencontrar. E agora, para que esse trabalho magnífico corra tudo bem, nós vamos fazer uma leitura preparatória desse livro, Sublime Libertação Levando Alívio, psicografado por Lindomar Coutinho, pelo espírito, né, Bernardo Ferreira de Campos. E o item hoje vai ser o 37, Corre, Corre. Acelera-se, tudo no mundo odierno, não se tem tempo para nada. O homem virou escravo do tempo, tendo como capataz o relógio. Seja responsável, cumpridor dos seus compromissos, mas não atropele a si mesmo, não se dando a oportunidade de ser um pouco mesmo, de se entregar, um pouco que seja, ao carinho natural daqueles que o amam. Já parou para pensar o quanto seria feliz se um pouquinho do seu dia fosse dedicado a receber carinho? O mundo seria bem melhor. E o seu mundo íntimo seria um regaço de bênção e amor. Comece já. Então, nós vamos agora para a nossa prece inicial. Nós vamos fechar nossos olhos, trazer para a nossa tela mental a imagem maravilhosa de Jesus sorridente conosco, porque Ele está vendo que estamos fazendo um esforço hercúleo para melhorar essa nossa condição de espírito aqui no planeta. Que possamos estar vibrando positivamente, orando, inundando o céu de orações para que essa espiritualidade irmã e amiga possa absorver essas energias e transformar em tudo de bom que possa para os nossos irmãos da área médica, da área de enfermagem, até mesmo aqueles que trabalham nos cemitérios, nas limpezas, enfim, Jesus, todos esses irmãos que estão empenhados em trazer benefício, conforto a todos nós que estamos aqui. Os que se contaminaram, os que não se contaminaram, os que passaram para a vida eterna com essa Covid. Então, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, que possam ser vocês os artífices do nosso crescimento. Muita paz para todos. Meu irmão, é com você, a prece final é sua e salve o IGTV, a nossa palestra. Muita paz e tudo Sim, de bom. claro. Muita paz.
Meus irmãos, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui com os nossos queridos amigos da minha cidade amada. Nasci, saí daí com 7 anos de idade, mais ou menos, mas deixei plantado nesta terra, nas águas das barragens, o meu coração. E aqui retorno com muita alegria esta noite para falar sobre um tema que é um tema muito importante, né? Saímos aí de uma fase difícil, uma fase em que nós estávamos sob a égide dessa companheira de jornada que nunca nos abandonou como seres humanos, em todas as fases da humanidade, em todas as fases em que o homem esteve sobre a Terra, essa companheira esteve conosco, participou ativamente das nossas atividades, esteve ao nosso lado nos momentos em que estávamos construindo coisas e achávamos que as coisas seriam para sempre, e ela veio sempre nos lembrar que não são. E essa companheira, essa professora, é a morte. Né? Amanhã, inclusive, muitas pessoas vão aos cemitérios para honrar os seus mortos. Essa, inclusive, é uma celebração que ela é do final aí do século IX, né? Alguma coisa assim do século X, talvez, alguma coisa que bem antiga, né? Que naquele tempo as pessoas não tinham necessariamente quem chorasse por elas, quem velasse por elas, então se criou, por piedade da humanidade, uma data onde as pessoas iriam lembrar-se daqueles que se foram sem serem lembrados. E fica aí esse dia extremamente triste para uns, né, de pensamento para outros, talvez de alegria para alguns espíritos que recebem os seus esquifes, nas suas tumbas, recebem parentes, amigos, que vão ali lembrar de histórias, outros chorarem e trazerem um pouco de amargura naquela história, naquele momento. Mas o fato é que a morte é algo presente, né? A gente sabe disso, não importa o que a gente faça, não importa quem a gente seja, não importa o que aconteça conosco, mas ela sempre virá. É uma questão não de si, mas de quando ela virá. E a gente tem, né, diversas maneiras de encarar a morte. Até o século XIX, final do século XIX, a morte era tida como uma realidade muito presente, mais até do que hoje, porque as pessoas morriam em profusão. As taxas de mortalidade eram altíssimas, as pessoas viviam pouco, as crianças que conseguiam lograr o êxito de se tornarem adultas eram em números muito pequenos, né? Era fácil se perder muitos filhos nessa época, 80%, 60% a taxa de mortalidade infantil, é uma coisa assim terrível. Mas sobrevivemos, né? E como seres humanos, como humanidade, a gente entrou no século XX, veio uma série de sofisticações, né, que vieram aprimorar o processo da nossa saúde, vieram trazer alimentos de melhor qualidade, a medicina evoluiu bastante, e a vida se tornou algo muito mais pujante, muito mais premente, a vida, o aproveitar da vida na Terra se tornou algo realmente foco das nossas atenções e das nossas considerações. Então, estamos vivendo uma sociedade que, paradoxalmente, ela se esqueceu da morte, né? Ela negou a morte, nega a morte peremptoriamente, e isso faz com que nós tenhamos dificuldade de encarar essa temática tão natural. Seria uma coisa absolutamente natural que nós fôssemos recebidos nesse ambiente da morte de uma forma normal, assim, sabendo que isso existe, isso fosse integrado na nossa vida, isso fosse incluído na nossa existência, e não negado como é hoje. Hoje, quando uma pessoa morre e uma criança pergunta assim: mamãe, o que aconteceu com vovó? Ah, vovó foi dar uma volta, vovó foi fazer uma viagem, vovó foi lá visitar Papai do Céu,
ela estava aqui cansada e ela foi para um lugar descansar. Tem sempre uma forma poética, né, leve de se atenuar a questão da morte, e a gente faz isso na melhor das intenções. A gente não faz isso achando que isso vai prejudicar a pessoa. Ninguém faz isso querendo prejudicar, mas é aquela história da ignorância, aquele amor ignorante que termina prejudicando, né? A gente não sabe que prejudica, mas prejudica. Porque o que acontece? É inexorável, a gente não está preparado para ela, a gente não se prepara para ela, a gente vive despreparado para morrer, e quando morre, a gente descobre que a gente também viveu a vida inteira despreparado para viver. Então, ela não traz a perspectiva da finitude, não traz a emergência de estarmos aqui na Terra e termos a necessidade de fazermos coisas importantes, fazermos coisas que são importantes para o nosso crescimento espiritual. A gente sempre deixa para o amanhã, porque afinal de contas ninguém morre, só quem morre é o vizinho, o artista da televisão, o cantor, a pessoa que está no campo de batalha, aqueles que aparecem na televisão, eventualmente os conflitos do crime, e a gente não, o Papai do Céu cuida da gente, protege, mas infelizmente isso não é verdade. Isso não é verdade. Se a humanidade compreendesse que realmente a morte é uma dádiva dos céus, a gente teria uma dificuldade, não teria menos dificuldade de viver, né? Então imagine o seguinte, vamos fazer aqui uma digressão, uma coisa assim mais... Imagine que não houvesse a morte. Imagine que não houvesse a morte. Não houvesse a morte de hipótese alguma, nem nada morresse. Imagine que não morressem plantas, não morressem nada, absolutamente. Nós teríamos um problema. Conta-se, inclusive, uma história antiga, uma história mitológica, que Sísifo, ele era um semideus muito habilidoso, e ele soube, na verdade, que ele seria visitado pela morte, e ele resolveu tomar uma atitude para não morrer, para não ser conduzido por ela. Ele fez para ela, sabia que ela era uma senhora muito vaidosa, ele fez para ela um colar muito poderoso, muito forte, cheio, ornado de joias. E a morte, então, quando chegou, que foi pegando aquela foice, que foi tirando os seus liames da vida, cortando os seus cordões, ele disse, não, dona Morte, eu sei que a senhora é uma senhora muito educada, é uma pessoa muito gentil e muito vaidosa, e tenho certeza que vai receber um presente meu de bom grado. E a Morte sorriu para ele, disse, realmente, eu gosto de presentes, e ele deu a ela esse presente. Quando ela botou o colar, não era um colar, era uma coleira. Era uma coleira bonita, ele prendeu a Morte, e a Morte não pôde mais matar ninguém. E aí havia um problema nos campos de batalha, que as pessoas se furavam, brigavam, iam até absolutamente a última condição física, e ninguém morria. E a guerra não acabava, e a morte não chegava. Então tinha uma coisa problemática, e foram reclamar com Zeus. Disseram, e aí, como é que nós vamos ficar? Zeus, então, resolveu libertar a morte. E libertou a morte, e como pena a Sísifo, ele teria que voltar, ele teria que ser colhido de qualquer jeito. Mas ele era sempre muito habilidoso, e ele chegava lá e dizia assim, toda vez que a morte chegava, ele escapulia, ele viajava com a esposa, e fazia uma série de coisas para fugir da morte. Até que, então, os divinos resolveram mandar o Deus do Tempo. E o Deus do Tempo veio com um banquinho, eu costumo dizer que ele tem um banquinho, né? É Cronos, o Deus do Tempo, ele veio e senta do lado. E ele sentou do lado de Sísifo e ficou esperando Sísifo envelhecer. Sísifo foi envelhecendo, seus ardis foram ficando menos espetaculares, e ele terminou que ele cedeu, e ele terminou sendo levado a subir um morro com uma pedra enorme, a rolar esse morro acima com essa pedra, e ele lá em cima ele é futucado por outras entidades que deixam essa pedra rolar. Então enganamos a morte dessa maneira, assim como o Sísifo e assim como outros se afazem. A gente, ao invés de encarar a morte, a gente simplesmente faz de conta que ela não existe, né? A gente não pensa, ela é um tema proibido, é um tabu se falar de morte. E principalmente quando se fala em crianças, quando se fala em pessoas que estão começando a vida,
pode traumatizar o bichinho, então a gente não vai falar a respeito desse assunto. E deixa-se sempre para depois, e através de artifícios vai se criando uma possibilidade de afastar cada vez mais essas pessoas desse processo. O que acontece é que quando a morte chega, que ela é avassaladora, é uma perda tremenda, a criança vai perceber que houve, de fato, a perda, ela percebe isso, a depender da sua idade, ela compreende claramente que houve essa possibilidade da pessoa não estar mais, quer dizer, da finitude, ela compreende a finitude, até pelo agir das demais pessoas, da mamãe chorando, do papai chorando, daquela coisa triste, das atitudes que são tomadas. Então não adianta muito esconder, porque termina isso sendo uma dor não vivida, e toda dor não vivida, todo choro não chorado, vai se constituir futuramente em uma dor instalada, em um problema mal resolvido, em uma questão que não pôde ser bem elaborada, e, consequentemente, lá na frente, as paixões interiores, né, que vão levar essa pessoa a ter o tônus da vida, pode conduzi-las, inclusive, para destinos de seguir parentes que morreram, que não foram bem incluídos, que a situação não foi bem resolvida. Uma série de demandas que podem surgir da alma quando esse assunto não está bem equacionado, quando não está equacionado. Ou seja, é premente que nós pensemos na morte como algo a ser ensinado, como algo a ser percebido, como algo a ser vivido com a sua intensidade, com a intensidade que tem que ser vivida esse problema. A questão do luto, por exemplo, né? O luto precisa ser vivido. Uma questão que muitas vezes falam para as pessoas os espíritas têm medo de morrer. Vou contar uma história para vocês sobre isso. Eu uma vez fui num médico, e ele era um cientista, uma pessoa assim, brilhante, assim, um médico desses de ponta. E ele conversava muito rapidamente com os pacientes, porque ele tinha muitos pacientes, então ele era muito educado, mas aquele educado objetivo, assertivo, e não dava muita trela para você conversar com ele sobre os assuntos, porque não tem tempo, amenidades ali naquele consultório não existe. E aí, nesse dia especial, eu cheguei e estava na recepção, e ele chegou e veio de lá sorrindo, e me pegou na recepção, me pegou pelo braço, e eu achei estranho aquilo, ele não tinha aquele comportamento, eu não tinha também, ele talvez não me reconhecesse, porque eu talvez tivesse estado com ele uma única vez, né? Meu pai foi cliente dele e tal, mas e ele não lembrava de mim de jeito algum. Mas ele veio, me pegou pelo braço, me levou à sala dele, eu sentei, ele começou a conversar comigo, e conversava muito calmamente, eu sem entender nada, e ele me perguntando o que eu fazia, quem eu era, etc. E ele perguntou assim, o que você gosta de fazer? Eu disse, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer poesia, eu gosto de fazer música e tal. Ele perguntou, qual é a sua religião? Eu digo, sou espírita. E ele disse assim, vou lhe fazer uma pergunta, é verdade que espírita não tem medo de morrer? Eu dei risada e disse assim, infelizmente tem. Porque a gente diz, uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é o que é. Né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade. E a gente, às vezes, fala uma coisa e vive outra completamente diferente. Então, ele começou a conversar, e como ele era um cientista, eu comecei a falar para ele do perispírito, eu comecei a falar a ele da questão da reencarnação, e fomos conversando 1h30 sobre o mundo espiritual, sobre a questão do espírito, eu dizendo a ele, o senhor deveria estudar um pouco mais isso, porque, afinal de contas, essas camadas sutis, esses campos sutis, tem tudo a ver com a doença, tem tudo a ver com a cura, e conversávamos e ele interagia muito bem com esses assuntos e tal. Isso foi uma quarta-feira, eu conversava com ele sobre esse assunto. Quando ele marcou um retorno meu na terça-feira da semana seguinte. Eu fiz uns exames e na segunda-feira eu liguei para a sua secretária para marcar consulta de retorno. E ela disse, infelizmente, ele não vai poder te receber porque ele faleceu ontem à noite. Ou seja, observe que depois eu descobri por que ele me tratou daquele jeito. Na verdade, naquele mesmo dia, no consultório dele, um amigo dele tinha pedido para ele atender uma pessoa que tinha o meu nome. Observe que duas pessoas no mesmo dia com o mesmo nome naquele consultório. E o detalhe, essa pessoa nunca foi nessa consulta, ela não foi nessa consulta.
Eu fui. E eu conversei muito com ele. E ele era ateu, gente. Ele era ateu, não tinha nenhuma vinculação religiosa, ele não tinha, talvez ele não fosse assim, aquele ateu fervoroso, mas ele era uma espécie de agnóstico, vamos dizer assim, aquele que fica indiferente. Então, foi importante naquele momento nós conversarmos sobre isso, porque ele partia 3 dias depois, sem ninguém saber, ele estava perfeito de saúde, gente. Perfeito, 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 absolutamente. Então, a gente começa a perceber o seguinte, que em qualquer momento nós podemos ser chamados a esse testemunho, a essa virada, esse abandono da casca física para partirmos para o mundo espiritual. E a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é estarmos de fato preparados para isso. De fato, estarmos imbuídos do que significa o processo, do que significa a morte, do que significa a vida, do que significa o lado de lá, o que significa a nossa condição mental, o que é o processo da consciência, e isso, realmente, quem nos trouxe de forma brilhante foi a doutrina espírita. A doutrina espírita veio nos explicar que a morte, em verdade, é um fenômeno da vida, é um processo de renovação, é um processo cíclico que se fecha a partir do momento daquele ponto. Não é uma finitude, absolutamente. Ela é uma finitude para nós, que ficamos do lado de cá, saudosos daquela pessoa que se foi, daquele personagem que saiu daqui, que foi para outro lugar. Mas, de fato, concretamente falando, aquele que partiu continua. Ele continua seguindo sua jornada no plano de lá, agora fazendo uma outra preparação, vivendo numa outra circunstância, revendo pessoas que ele deixou quando partiu para vir para cá, né? Então, a partir daí, a gente começa a perceber que esse processo cíclico, ele é importante porque se a morte não existisse, gente, se a morte fosse algo sem existência, as sementes não morreriam e, consequentemente, não poderiam dar origem às plantas, não haveria vida sobre o planeta, as células, elas não morreriam e, consequentemente, a célula matriz, aquela célula principal que se divide muitas vezes e termina morrendo, porque o morrer é uma transformação. Naquele momento da transformação, a forma antiga morre, nasce uma forma nova, e essa forma nova já não é a antiga morreu, nasceu a nova. Então não haveria isso, não haveria renovação, não haveria mudança, não haveria progresso, não haveria nada. Então esse ciclo precisa começar. É por isso que existem 3 leis, lá nas leis divinas ou naturais, 3 leis que estão na sequência bonitinha, como Brahma, Vishnu e Shiva, está lá a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição. Em seguida, a sociedade e logo depois o progresso. Então a gente observa que em toda a cultura humana, existe essa perspectiva de entendermos mais sobre a questão da morte. Não do ponto de vista teórico, não do ponto de vista, mas do ponto de vista metafísico até, do ponto de vista da sua essência, o que significa isso para efeito da vida. Ou seja, saber que nós que partimos dessa realidade para uma outra realidade, significa o quê do ponto de vista da nossa existência atual? Então, se fôssemos pensar como Kardec dizia assim, havia aqueles que creem no nada. Esse que crê no nada, a vida simplesmente é um passar dos dias e um fruir das expectativas. A vida passa a ser como uma espécie de tobogã, é um parque de diversões, você vai para se divertir. Se você conseguir se divertir, joia, sua vida foi legal. Se não, você é um loser, você é um frustrado, numa sociedade hedônica, numa sociedade como essa que vivemos, uma sociedade pós-moderna hedônica, nós estamos, sim, vivendo e fluindo de uma forma louca, quase, obsessiva, quase, esses prazeres chamados prazeres da carne. Então, isso é uma perspectiva de não haver finitude, porque não nos preocupamos com a construção de nada que virá no porvir. Quando Nietzsche dizia e chamava essa construção do porvir de niilismo, não como a negação dos céus, não, ao contrário, a negação da terra, a partir da perspectiva dos céus. Porque as pessoas estavam vivendo, de certa maneira, como se a terra não existisse, a terra fosse um passageiro tempo chato de provações, e que a verdadeira vida estivesse no mundo espiritual. Errados. Claro que eles estavam errados. E essa é a crítica de Nietzsche. Nietzsche dizia, negam a vida presente em nome de uma suposta vida futura que ninguém sabe se de fato vão ter. Então,
esse niilismo, né? Esse niilismo nietzschiano, invertido, né? Porque a gente diz, não, os niilistas são aqueles que negam o depois, como eu estou dizendo aqui, os que negam depois. Há as duas formas de negar. Há aqueles que negam a vida do agora e aqueles que negam a vida do depois. Os que negam a vida do agora não vivem o momento presente. E os que negam a vida do depois só vivem o momento do presente. Então estão errados todos os dois, equivocados, porém. Existe uma outra expectativa que tem a ver com essa segunda possibilidade de negação, que é aqueles que acreditam que existem paraísos ou infernos definitivos. Então, Allan Kardec fala sobre isso. Existem esses dois momentos em que você acha que você vai para o céu ou que você vai para o inferno. E isso realmente é uma coisa que a doutrina espírita veio reconstruir, veio desconstruir essa ideia para criar uma outra ideia, que é a ideia de que você parte para o plano espiritual consciente da sua infinidade